A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é pastor Sérgio Rosa, sou pastor das Assembleias de Deus aí, diante de uma grande jornada, né? Já passei por muitas coisas, muitas experiências, e estamos aí, meus irmãos, aos meus 59 anos de idade. Confesso aos irmãos que eu tenho visto muita coisa na minha caminhada, desde cedo, né? Desde jovem, nasci, fui criado dentro da igreja, e de lá para cá me fui ordenado ao ministério e posso dizer para os irmãos que tenho visto muitas coisas, tenho participado de muitas experiências espirituais. Olha, meus irmãos, muita coisa a gente já passou e vem passando aí, tá bom? E hoje eu quero aqui estar falando com os irmãos a respeito de alguns assuntos polêmicos que a gente tem visto aí no YouTube, né, nas redes sociais. Eu quero estar aqui comentando e compartilhando, conversando com vocês a respeito desse assunto. Aí você pergunta, qual é o assunto, pastor? Eu vou falar aqui sobre algumas pessoas que estão tendo experiências sobrenaturais, tá bom? Pessoas que dizem que vão no inferno, pessoas que dizem que vão no céu. Eu quero compartilhar com vocês e dar aqui a minha posição, a minha opinião a respeito disso. Para me falar sobre isso, eu quero falar a respeito de uma pessoa que está sendo uma polêmica muito grande nas redes sociais, inclusive no YouTube. Muitas pessoas, muitos YouTubes têm pegado o vídeo dessa pessoa e têm feito críticas, pessoas têm falado bastante mal dessa pessoa, e eu também quero deixar aqui o meu posicionamento sobre essa pessoa. E eu vou falar o nome dela, a pastora Nadir do canal Casa da Pastora. Se ela estiver me ouvindo aí agora, que Deus abençoe você, pastora Nadir, e eu quero dar minha posição, né, a respeito de tudo que você tem passado através do YouTube, o que você tem mostrado para as pessoas, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Eu quero dar aqui o meu posicionamento como pastor, tá bom? E eu vou falar aqui com os irmãos. Como é que a gente pode acreditar numa pessoa que disse que foi no inferno por várias vezes, uma pessoa que foi no céu também? Como é que a gente pode acreditar num negócio desse? Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que têm dificuldade de acreditar nisso, tem pessoas, até pastores mesmo, que têm muita dificuldade de acreditar nisso. Meus irmãos, eu vou até assim simplificar isso, né? Eu vou até simplificar isso. Tem cristão, tem pastores que têm dificuldade até mesmo de acreditar que um anjo ele possa vir e visitar alguém, entregar a mensagem para alguém. Tem pessoas que têm dificuldade disso. Então, meus irmãos, é sobre isso que eu quero estar falando aqui. Por que eu estou falando da pastora Nadir? Porque ela tem sido muito atacada por conta disso, né? Porque ela tem tido aí umas revelações muito fortes, uns arrebatamentos, umas visões muito fortes, e ela tem sido muito criticada por causa disso. Então, por isso que eu estou aqui falando da pessoa dela, mas não é só ela não, tem várias pessoas aí nas redes sociais, no YouTube, que estão trazendo experiências parecidas com a dela, tá bom? Mas eu quero falar um pouco sobre a pastora Nadir. Meus irmãos, eu vejo muitas críticas e muitas dúvidas sobre isso. Eu vou dar aqui meu posicionamento sobre a pastora Nadir. Inclusive, se ela estiver me ouvindo aqui agora, eu vou dar meu posicionamento sobre ela. Meus irmãos, eu como pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vi os vídeos, vi
o que ela falou dos arrebatamentos dela, das experiências espirituais que ela tem e teve. E eu vou dizer aqui para vocês, categoricamente, eu não tenho nenhuma dúvida que a pastora Nadir é um instrumento de Deus e é usada por Deus, não tenho dúvida nenhuma. Mas pastor, por que o senhor fala isso e o senhor tem tanta certeza disso? Vou te dar dois motivos simples. Primeiro, dentro da palavra e você analisar a vida em si da pessoa, o comportamento em si da pessoa, como que ela se dirige, né, trazendo as suas experiências. E eu vejo na pastora Nadir muita seriedade, sinceridade. Não é uma pessoa que fica cambiando com dúvidas, eu acho, eu penso, não. Ela fala aquilo que ela está vivendo, ela fala aquilo que ela vive na real, ela não está contando ali uma história, ela deixa isso bem claro. Muitas vezes quando ela vem trazer uma revelação, né, ela vem passar essas revelações no canal dela, ela diz assim, foi o Senhor que me mandou, foi o Senhor que me ordenou, né? Então uma pessoa, para falar isso, meus irmãos, ela tem que saber bem o que ela está fazendo, né? Isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa séria, né? Então uma pessoa tem que pensar bem o que ela vai fazer. E eu analisei isso, essa positividade, essa certeza, essa convicção daquilo que ela vem passando nos seus vídeos. Essa foi uma das coisas. E a segunda é a pessoa, né, da pastora Nadir. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Em Mateus capítulo 6, e o verso 44 diz assim, que pela árvore se conhece os frutos. E, logicamente, pelos frutos se conhece a árvore, certo? Então, meus irmãos, a pastora Nadir, ela é uma pessoa que ela procura ter frutos, dar frutos. Quais são esses frutos? Os frutos de uma pessoa de uma vivência com Deus. É uma pessoa que se separou do mundo completamente. É uma pessoa que se afastou desse mundo de uma maneira que eu admiro como pastor. É muito difícil. É uma pessoa que abriu mão de tudo. É uma pessoa que procura gerar frutos, né? Frutos de salvação, frutos de santificação. Ela gera isso e lança isso para as pessoas. Ela vive o que ela está pregando. Então é uma pessoa que procurou se afastar completamente do mundo, né? Vive no mundo, mas se separou das coisas do mundo. Como diz em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12. Então ela é uma pessoa que ela começou a se separar, né? Largar mão de tudo para viver uma vida sobrenatural com Deus. Meus irmãos, se um macumbeiro, vocês vão ver aí no YouTube, pessoas contando seus testemunhos, né? Que vivia na bruxaria, na feitiçaria, e essa pessoa vai dizer que ela fazia para viver, para ter êxito nas suas bruxarias, nos seus feitiços, ela fazia sacrifício terrível, que você começa a escutar e você fala, como é possível isso? Pessoas que iam no cemitério, pessoas que dormiam no cemitério, pessoas que comiam cadáver. Para quê, meus irmãos? Para poder ter um grau de espiritualidade muito forte.
né? Uma pessoa para viver no mundo espiritual das trevas com muita força. E para isso, o inimigo exigia que essas pessoas elas sacrificassem para isso. Esses dias eu escutei o testemunho de um feiticeiro que ele não vivia uma vida normal. Ele não vivia um ambiente como nós vivemos. Ele tinha regras, porque os demônios davam regras para ele poder viver, para que ele pudesse ser um instrumento na mão deles. Então ele tinha que comer carne humana, ele tinha que comer carne de animais, isso cru, meus irmãos, isso cru. Ele não podia comer a comida que nós comemos. Ele disse que pesava 50 quilos, ele não passava disso. Então ele não podia, ele falava que às vezes passava na rua, via aqueles povo vendendo pastel, aqueles carrinhos de pastel, coxinha, né? E ele desejava comer aquilo, mas os demônios proibiam ele para que, se ele quisesse ser usado, ele teria que fazer sacrifícios terríveis. Bom, uma pessoa dessa chega e conta um testemunho desse, né? Depois ele se converte e vem falar o que ele viveu. Então ele se entrega ao mundo das trevas para que ele possa ter êxito. E aquelas pessoas que procuram ele, é exigido delas também para que elas tenham fama, para que elas tenham sucesso, é exigido sacrifícios. Por que eu estou falando isso? Agora vem a pessoa da pastora Nadir, que entrega a sua vida completamente ao reino de Deus. Se afasta das coisas do mundo, se afasta das vaidades. É uma mulher de oração, é uma mulher que busca Deus, é uma mulher que consagra a Deus, é uma mulher que põe a igreja em santificação, em oração, seguindo os mesmos preceitos que ela. E você vai na igreja da pastora Nadir, você não vai ver ninguém sendo obrigado a nada, as pessoas são envolvidas pela aquele testemunho verdadeiro de vida que ela vive e toma atitude e o reconhecimento que tem que ser assim. Então são pessoas que vão se afastando do mundo, são pessoas que vão vivendo inteiramente para Deus, para ter o melhor de Deus. Então eu penso comigo assim, por que eu estou falando? É que a árvore você conhece o fruto e do fruto você conhece a árvore. A pessoa da pastora Nadir, ela vive isso. Você olha o fruto e você vê a árvore. Essa é a pastora Nadir. É uma pessoa que está vivendo exclusivamente para Deus. Aí eu pergunto para você, por isso que eu dei a figura do feiticeiro, do macumbeiro, da pessoa que vive, não tenho nada contra, mas a pessoa que vive no mundo das trevas, né, fazendo um monte de coisas ruins, e ele tem ali o seu contato, seus resultados, tem seus poderes sobrenaturais da maldade. E por que uma pessoa vai entregar sua vida a Deus, né, vai se afastar inteiramente para Deus e não vai ter revelação sobrenatural? Por quê, meus irmãos? Que a pessoa não vai ter uma relação, nessa relação íntima com Deus, ela não vai ter revelações sobrenaturais, certo? Eu acredito que é isso que vai acontecer com uma pessoa que entrega a sua vida num grau muito alto com Deus. Eu, como pastor, vejo muitas pessoas que, por exemplo, vou fazer uma campanha na igreja para que Deus venha abrir a porta para fulano, para ciclano, para que Deus venha trazer os desviados. E o que acontece? Aquelas pessoas ou aquela pessoa, ela começa a fazer ali o seu sacrifício, começa a jejuar, começa a orar mais do que de costume. Começa a fazer um sacrifício a mais, começa a ficar mais horas de jejum, e essa pessoa vai ter uma resposta por conta disso. É lógico que quando ela alcança aquele objetivo, depois continuam a vida normal, né?
vai continuar aquela vida, né, de rotina, não perdendo a espiritualidade, mas quando se precisa de algo a mais, vai se fazer um sacrifício maior, um pouquinho, e Deus abre as portas, traz a pessoa que está desviada, cura alguém, e é assim que acontece. Então, se uma pessoa se dedica a viver uma vida contínua diante de Deus, você espera o que dessa pessoa? Uma pessoa que não vai viver só momentos, uma pessoa que não vai viver só horas com Deus, só quando precisa, tá? Imagine essa pessoa vivendo uma vida retilena com Deus, continuamente naquela busca, naquela sede, quanto mais de Deus. O que acontece com uma pessoa dessa? É lógico, meus irmãos, que essa pessoa vai ter revelações extraordinárias, vai vir coisas tremendas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de Daniel. Daniel, no capítulo 9, no versículo 25, 26, 27, vocês vão ver a dificuldade que ele estava de entender as 70 semanas. Ele queria, porque queria compreender as 70 semanas e o cativeiro, que o povo estava no cativeiro da Babilônia, aquela coisa toda, e ele queria entender tudo aquilo. E o livro de Jeremias não dava, as escrituras, o livro de Jeremias não dava uma profundidade para ele. O que ele fez? Ele foi buscar a Deus, ele foi jejuar, ele foi consagrar, ele foi se humilhar e foi buscar ao Senhor. E o que aconteceu, meus irmãos? Vocês sabem da história? Um anjo veio ao ponto de Deus mandar um anjo falar com ele. O anjo se apresentou a ele e revelou para ele as 70 semanas, porque Daniel buscou, Daniel consagrou, Daniel se entregou a Deus. Meus irmãos, aonde é que você vê isso hoje? Aonde é que Deus tem a liberdade de mandar um anjo levar uma mensagem para uma pessoa? Aonde você vê isso? Aonde você vê contar testemunhos assim? Por que acontecia no passado e não acontece hoje? Quem era Daniel era um homem como eu, como você, e ele teve essa experiência sobrenatural, eu chamo aqui de experiência extras bíblicas, coisa que a Bíblia não fala. Deus, por conta de uma dedicação, de uma renúncia, de uma busca, aí ele vai e começa a trazer revelações extras bíblicas. É aí que você precisa entender isso. É aí que você precisa compreender essas pessoas. Tome cuidado quando você estiver falando de uma pessoa que diz que teve uma revelação, que diz que teve uma visão. Tome cuidado, meus irmãos, porque você não sabe de quem você está falando. Imagine Daniel hoje, se ele chegasse na igreja e falasse assim, o anjo veio e falou comigo assim, imagine quanto que Daniel ia ser criticado, ia ser falado. Com a igreja que nós estamos tendo hoje, uma igreja carnal, um mundo entrou dentro da igreja, os pastores abriram as portas para o mundo, relaxaram. Então, o povo já não sabe mais o que é ser espiritual. Acha que está pulando aqui, está pulando ali, falando em línguas estranhas aqui, acha que isso é espiritualidade, mas não sabe de maneira nenhuma, meus irmãos, o que é ser um homem espiritual. Imagine se Daniel chegasse na igreja, vamos supor hoje, e falasse assim, eu tive uma visão, o anjo foi lá, eu estava pedindo uma resposta para Deus, e o anjo veio na minha casa falar comigo. Imagine, meus irmãos, aonde que você vê esse testemunho na igreja? Eles tiveram revelações de Deus. Olha, imagine se João chegasse hoje e falasse assim, meus irmãos, eu estive orando no momento de aflição, no momento de lutas, e tive uma revelação de Deus. Eu fui
na presença do Senhor. Eu vi o Senhor, eu vi Ele com um olhar de fogo, eu vi o Senhor. Imagine que se João fosse dar esse testemunho na igreja hoje e começasse a falar o livro das revelações, imagine como ele não seria criticado. Imagine, você viu Deus nada, que você viu coisa nenhuma, isso não está escrito no Pentateuco, isso não existe. Você está esclerosado, você ficou tanto tempo na prisão aí, está com a mente ruim, João. Você não sabe o que você está falando. Meus irmãos, tome cuidado de quem você estiver falando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, falando de arrebatamentos no inferno e no céu. Aí eu pergunto para você, por que tantas pessoas estão tendo revelações do inferno e do céu? Por que isso, meus irmãos? Por quê? Olha, eu estou falando aqui da pastora Nadir, mas tem pessoas, se você procurar aí no YouTube, nas redes sociais, vocês vão ver que tem pessoas que não são crentes, pessoas que não conhecem nada de religião, não conhecem nada de Deus, falando que foi no inferno, falando que foi no céu. E Deus mostrou, aqui é o céu. E pessoas foram lá no inferno e falaram assim, aqui é o inferno. Pessoas que não conhecem nada de Deus. Crianças, procura aí, você vai ver. Criança dando testemunho que foi no céu. Crianças dando testemunho que foi no inferno. Por que está acontecendo isso? Porque Deus, meus irmãos, está olhando para a degradação do Evangelho, para a degradação desse Evangelho que está sendo pregado, de portas abertas. Pastores abriram a mão, estão vivendo um Evangelho, meus irmãos, sem doutrina nenhuma. A gente vai pregar em igrejas aí que, pelo amor de Deus, você não sabe nem como, eu não sei nem como é que eu consigo entrar e como saio dali. Tão difícil que é, meus irmãos. Tão difícil. Não está fácil hoje, eu como pastor, estar dirigindo igreja. Está muito difícil, o negócio está feio. O negócio está feio. É por isso que Deus está dando essas experiências extras bíblicas, coisas que não estão na Bíblia, né? O próprio evangelista fala isso, que se fosse escrever tudo o que aconteceu no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, não teria Bíblia que pudesse se escrever. Aconteceu muita coisa sobrenaturais. Eles viviam no sobrenatural. Meus irmãos, a Bíblia ela só vai falar de coisas que têm necessidade, a salvação da alma. É isso que a Bíblia precisa falar. Então não tem necessidade de falar muita coisa do inferno, muita coisa do céu. Não tem necessidade de falar isso. O que interessa é a salvação do homem. Mas as coisas estão tão difíceis, esse evangelho que nós estamos vivendo hoje está tão terrível, que Deus está usando de meios extras bíblicos para ver se a humanidade, a igreja acorda para a realidade. O negócio está feio, meus irmãos. Aí você pergunta para mim, mas pastor, aonde que está? Que lá que a pessoa vai no inferno, que não sei o quê, e aonde que está isso? Meus irmãos, a pessoa disse que foi lá no inferno e viu isso, a pessoa viu, mas ela foi, ela está falando que viu. A criança foi lá e disse que viu. Ela está contando detalhadamente, nos mínimos detalhes o que ela viu. E ainda diz assim, quando não é o anjo, ou o próprio Jesus diz assim, ó, vai e fala. Muitos não vão acreditar, mas vai e fala. E aí, meus irmãos? E aí? São revelações estas bíblicas. Lembra de Pedro? Pedro tinha uma dificuldade terrível
de entender que o evangelho era para ser pregado para os gentios. Ele não queria aceitar isso de jeito nenhum. Por quê? O livro dos Pentateucos do Antigo Testamento estava dizendo através de Moisés que não poderia ter relacionamento com pessoas que não fosse da aliança, do relacionamento com Israel e aquela coisa toda. E quando chega a nova aliança, através de nosso Senhor Jesus Cristo, eles jamais conseguiam ter aquele entendimento que o Evangelho também era para os gentios. O que foi que Jesus fez, meus irmãos? Ele foi orar ao meio-dia na sua laje. Quem apareceu para ele, meus irmãos? Foi Jesus. Aí vem a pastora Nadir e diz assim, olha, Jesus apareceu para mim e falou isso, as pessoas não acreditam. A criança vem e fala assim, olha, Jesus apareceu para mim, mas é uma criança. A pessoa do mundo falou assim, olha, eu vi Jesus, vai no YouTube que você vai ver. Eu vi Jesus, Jesus falou, o céu é real. E a pessoa que nunca teve contato com a igreja. Olha só a situação que está as coisas hoje. Veja bem, a situação como está as coisas, a situação espiritual da igreja hoje, ao ponto de estar acontecendo essas coisas. Aí você fala assim, mas pastor, a gente vai acreditar em todo mundo que fala isso? Analisa você mesmo, vê o perfil da pessoa, vamos falar de uma linguagem mais moderna assim, vê o perfil da pessoa, vê se ela, o comportamento dela, analisa, vê, não julgue, mas vê o andamento da pessoa, vai lá na igreja dela. Eu sei que existem muitas pessoas que estão escandalizando o evangelho, que estão trazendo uma imagem terrível do evangelho, mas você precisa analisar antes de falar da pessoa. Pastora Nadir, eu vou dizer uma coisa para você, minha filha, eu vou te dar um conselho aqui. Não incomode Deus para falar dessas pessoas que estão falando contra o teu ministério, contra aquilo que Deus tem te mostrado. Não perca tempo com isso, entrega na mão de Deus. Entrega as revelações que Deus tem te dado, certo? Entrega as revelações que Deus tem te dado e deixa Deus tratar com essas pessoas. Nem perca tempo, porque eles não vão acreditar de jeito nenhum. Para acreditar nas revelações que você passa, precisa ser espiritual, entender isso. Precisa estar no nível espiritual que você está, minha filha. Precisa estar no nível espiritual que você está. É difícil mesmo. Para a gente entender as coisas espirituais, a gente precisa estar no nível espiritual, precisa ter discernimento mesmo. Essas pessoas que estão falando das suas visões, das suas revelações, não tem discernimento nenhum, não tem discernimento. Eles vão usar a Bíblia contra eles mesmos. Então, minha filha, não perca tempo, só traga o que Deus te mandou e pronto. Você é uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que está fazendo, dá para ver isso. Então, somente fala aquilo que Deus mandou e acabou, deixa essas pessoas na mão de Deus. Se no meio de 10, um acreditar no que Deus falou através de você, tá bom demais. Minha filha, foram 10 e só um veio para agradecer a Jesus. É difícil mesmo, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, ainda mais no nível espiritual que a igreja está hoje, está muito difícil. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, tome muito cuidado quando vocês falar daquilo que vocês não sabem, quando vocês falar daquilo que vocês não conhecem. O inferno existe sim. O céu existe sim. E é real, meus irmãos. O negócio não é brincadeira, o negócio é sério. É sério. Você vai perguntar para mim, mas você já teve no inferno? Eu nunca tive no inferno. Mas eu creio
eu creio no que essas pessoas têm trazido, meus irmãos. Não é à toa que Jesus está permitindo que isso venha acontecer. As coisas estão demais, há muitos escândalos. Na minha época, quando eu era novo convertido, há muitos anos atrás aí, não existia tanta facilidade para ser pastor, para ser missionários, para ter cargos, não, era muito difícil. E hoje está uma multidão de gente aí. Meus irmãos, o negócio está feio. É por isso que Jesus está permitindo que essas pessoas tenham essas revelações extrabíblicas. Deus mostrou para Pedro, Pedro, olha aí, eu estou aqui, sou eu, Jesus, ele falando. Coma, Pedro, coma esses animais impuros. Pedro falou, mas Senhor, que isso? Eu não vou comer isso, eu não vou comer cobras, eu não vou comer largatos. Que isso? Isso é imundo. E Jesus vem para ele e fala assim, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Você imagina se Pedro estivesse na igreja hoje trazendo uma revelação dessa? Você imagina? Você acreditaria no Pedro? Aí eu pergunto para você, por que você vai duvidar de uma pessoa que era como Pedro, que comia como Pedro, que vivia como Pedro? Como é que você vai falar de uma pessoa que você não sabe das suas intimidades com Deus, onde os tempos de oração que ela está tendo? Como é que você vai duvidar de uma pessoa dessa, meus irmãos? De uma pessoa que busca Deus, de uma pessoa que ora. Como é que você vai duvidar, meus irmãos? É lógico, maldito o homem que confia no outro. Meus irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa, toda a palavra de Deus, ela é interpretada espiritualmente. Se você quiser interpretar a Bíblia com o seu intelecto humano, com a sua capacidade humana e com as suas emoções, pode esquecer, que você não vai compreender nada. Nada do que está acontecendo. Nada do que está acontecendo. Esse está sendo um caos aí no YouTube. Muitas pessoas falando daquilo que não sabe. Isso é muito perigoso. Tome cuidado de quem que você está falando. Tome cuidado. Tome cuidado. Lembra-se de Davi? Quando ele foi cortar a cabeça de Saul, ele entra no arraial do Saul. Ali ele entrou pelo milagre. Ele entra ali. Quando ele tira a espada, aquilo só foi uma demonstração, ele não queria fazer isso. Que ele tira a espada, os seus soldados falam assim, arranca a cabeça dele. E ele falou assim, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Vocês falam de quem vocês não conhecem, vocês falam de quem vocês não sabem. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Se Deus está permitindo que essas pessoas venham ter essa... Ah, mas isso não está na Bíblia. Tome cuidado. Daniel não compreendia o que Jeremias... Ele não estava compreendendo o que Jeremias escreveu, mas ele pediu, ele orou, ele buscou e veio um anjo e falou para ele. Pedro não estava entendendo que teria que pregar o evangelho para os gentios, mas o próprio Jesus veio para ele e falou para ele que ele teria que pregar. Meus irmãos, viva no sobrenatural de Deus, busque a Deus, entenda através do Espírito e não da carne. Pastora Nadir, que Deus abençoe. Eu sei que esse vídeo vai chegar até a senhora. Que Deus abençoe. Continue, não abra mão disso. Não abra mão disso. Continue falando. Muitos não vão acreditar e não vão continuar sendo incrédulos, mas continua. Um conselho que eu te dou. Deixa esse povo de lado. Fala o que Deus te mandou, porque eles não vão, de jeito nenhum, se converter no que você está falando. Você pode... Mas naquele dia, quando eles estiverem diante do Senhor, eles vão ver. Naquele dia vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe
a cada um dos meus irmãos. Fiquem na paz.